Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Agora para falar sobre os palpites para a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Ok. No último, como vai ser mostrado na reação, a gente teve 6 acertos, 4 erros. Então vamos tentar estudadinha a rodada para ver se a gente acerta mais. Então, o primeiro jogo da nossa lista é Bahia e Fortaleza, que ocorre hoje às 18h30 lá em Salvador, na Arena Itaipava. Bom, o que podemos dizer nesse entreveiro é que a 29ª rodada ainda ocorre no meio da semana, porque no final da semana nós temos, se eu não me engano, a final da Sul-Americana e da Libertadores, ou é apenas uma das finais, parece que é uma numa semana e outra apenas na próxima, mas a próxima e a primeira é a do Fortaleza. Então provavelmente o Fortaleza ainda vem com o seu time titular, ele não vem com o time reserva. Então Bahia e Fortaleza, Bahia deu uma respiradinha pela última rodada quando venceu do Internacional e vai tentar. O retrospecto do Fortaleza não é tão bom contra o Bahia, fazendo apenas 4 pontos nos últimos 5 confrontos entre os dois, mas o restante do campeonato Fortaleza vai bem. Então, ao meu ver, a vitória será do Fortaleza. Com isso, o Fortaleza, nessa primeira vitória, dá uma subida e vai para quarto colocado, brigando ali pelas vagas da Libertadores, porque, ao meu ver, o título já tem dono. E o Bahia fica aguardando os resultados da próxima do restante da rodada. O segundo jogo da nossa lista vem Cuiabá contra o Goiás na Arena Pantanal. Cuiabá que vem numa vitória contra o Curitiba na última rodada e o Goiás também vem de vitória contra o São Paulo na última rodada. Com isso, o retrospecto do Cuiabá, tanto no campeonato como em confrontos diretos, é bem melhor do que o do Goiás. Então, ao meu ver, eu acho que o Cuiabá consegue a vitória. Não tem nenhuma mudança significativa na tabela, nem para baixo nem para cima, caso ocorra a vitória do Cuiabá. E lembrando, sempre quando eu dou esse palpite, eu nunca coloco o time seco, eu coloco sempre ele dupla, porque o Campeonato Brasileiro ele é muito cheio de intercorrências. Ele não costuma ter muitos favoritos e não costuma ter muito placar de gente ganhando assim constantemente. Então a gente não tem aquela confiança. Por exemplo, apostar no Manchester City, apostar no Bayern de Munique, você tem a confiança de fazê-lo. O próximo jogo é o jogo do São Paulo. São Paulo e Grêmio no Morumbi. Os dois vêm de derrota. O Grêmio brigando ali pelo G4, não venceu a última rodada, perdeu de virada. O São Paulo vem de uma derrota para o Goiás, onde ninguém imaginava, principalmente eu. Então eu acho que novamente o Grêmio perde e o São Paulo consegue sua vitória para sair dessa fase ruim. Não tem mudanças na colocação, o Grêmio continua em quinto até o momento, São Paulo em 11º. Por que eu digo o Grêmio em quinto? Porque pela vitória do Fortaleza ela sobe e passa por um ponto o Grêmio, certo? Botafogo contra o Atlético Paranaense. Botafogo e Atlético Paranaense é o líder contra o Atlético Paranaense que conseguiu trazer uma virada expressiva sobre o Grêmio. O imortal que sempre morre, mas foi mal, desculpem a piada. Pelos últimos jogos, o retrospecto do Atlético Paranaense é bom, mas o confronto direto o Botafogo leva melhor. E eu não preciso nem falar sobre a posição da tabela. O Atlético em sétimo, o Botafogo em primeiro desde quando a bola é redonda, porque faz muito tempo que eles estão ali na liderança. E com isso, o Botafogo ganha ou empata do Atlético Paranaense. O próximo jogo é Clássico Mineiro. Dia 22, no domingo, ainda não tem uma hora aqui pontuada, marcada. Pode ser que sofra atrasos ou adiantamentos. Então, Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Atlético Mineiro e o Cruzeiro é onde nós temos um favorito, o franco favorito. O Atlético Mineiro está melhor nos últimos 5 jogos. O Atlético Mineiro está melhor nos últimos 5 jogos em casa. O Atlético Mineiro ganhou as últimas 5 partidas do Cruzeiro dentro do Mineirão. Ou seja, relembrando a rodada passada onde eu disse que os jogos tinham alguns favoritos, que no tempo era Flamengo e Fluminense, o Atlético Mineiro desponta como o favorito nesse jogo. É um dos poucos.
tá certo? Então o Atlético Mineiro ganhando ou empatando. Com isso o Atlético Mineiro sobe para a quarta colocação, ok? O próximo jogo é Flamengo e Vasco, lá no Maracanã, eu acho ainda, ou não é no Maracanã, porque tem um imbróglio muito grande com a Libertadores. Flamengo, segundo jogo de Tite, Vasco tentando aquela recuperação, mas vai ser um jogo, eu acho que um pouco mais parelho, mas nessa pontuação vai ser um jogo mais parelho, por quê? Porque o Vasco nos últimos jogos anda melhorando seu futebol, anda encaixando, certo? E o Flamengo ganhou o último jogo 2-0 contra o Cruzeiro. Tem um adversário que vem numa ascensão aí, pode ser que o jogo dê mais uma dificultada, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo ganha ou empata. O próximo jogo é Internacional e Santos, os dois de derrotas. Internacional com a vitória de 1-0 para o Bahia, minha porra. O Santos perdendo para o Bragantino de 3-1, um jogo sofrível, apesar de ter algumas boas chances no começo do jogo. Então o Internacional, no decorrer não dos últimos jogos, porque o Internacional dos últimos jogos vem numa queda, eu acho que o Internacional consegue dessa vez trazer a vitória. Também, se ele perder mais essa, aí eu vou ter que desistir do Internacional. 2 palpites errados é demais. O próximo jogo, no domingo, vem Corinthians e América Mineiro. Depois do sofrimento do Corinthians contra o Flamengo, que ele conseguiu trazer um ponto. Fluminense contra o Corinthians, que ele conseguiu perder 2 pontos, afinal tinha a vitória. Se não tivesse mudado tanto o pensamento de, em vez de atacar, começar apenas a defender, a gente poderia ter uma sorte melhor e trazer a vitória lá do Rio. Então, Corinthians e América é um adversário que pode. O América hoje segura a lanterna, o Corinthians está em 13º, mas também sofre ali com essa briga pelo fantasma da zona de rebaixamento. Eu acho que o Corinthians, assim como o Atlético Mineiro, poderia ser um dos chamados favoritos da rodada. Eu acho que ele ganha ou empata. O próximo jogo é Coritiba e Palmeiras. Coritiba brigando por nada, a verdade seja dita. Vamos ter 10 rodadas, 30 pontos. Eles têm que fazer no mínimo uns 20 para querer sair daquele ponto, daquela baixada, sendo que até agora eles só fizeram 20. A única coisa que pesa contra o Palmeiras é a crise que ele tem. Ele tem total capacidade, por exemplo, de ganhar do Coritiba hoje no Couto Pereira. Pelas coisas, eu vou novamente no Palmeiras. O Palmeiras vem de derrota, uma derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro, parece que não jogando tão bem. Veiga e Rony brigando dentro do campo. Então, eu vou novamente na vitória do Palmeiras, porque Curitiba, querendo ou não, assim como a América Mineira, é dos times já rebaixados, certo? Então, vamos no Palmeiras, que aí volta a vencer, consegue uma quarta colocação, caso isso ocorra, para tentar um ânimo e a vaga diretamente para a Libertadores do ano que vem. E o último jogo, para finalizar, vem o que pode ser um dos melhores jogos, mas por causa do descalonamento, da caída do Fluminense, de não ter um patamar que ele se iguale e mantenha todo o jogo, e também o pensamento lá na Libertadores, porque querendo ou não, o time brasileiro não pensa apenas no campeonato que está, e sim no jogo da frente, sendo que o próximo jogo é o mais importante. Red Bull e Bragantino é 2 times diferentes. Red Bull Bragantino contra Fluminense. O Bragantino é a grata surpresa do segundo turno, sendo o segundo colocado. O Fluminense é aquele time que sobe, tem bons jogos, fazem maus jogos. O último jogo do Fluminense, o empate com o Corinthians, foi um jogaço para eles. Eles conseguiram um ponto onde eles não iam ter nenhum. O Bragantino também fez um jogaço com o Santos, cumprindo o dever fora de casa, ganhando de 3-0. Só teve uma baixadinha ali, mas ficou 3-1, conseguiu continuar. Bragantino, assim como Atlético Mineiro, Corinthians, o Bragantino entra como um dos francos favoritos também, certo? Então eu aposto na vitória ou no empate do Bragantino. Então vamos lá, vamos trazer para vocês qualquer coisa, anotarem. Eu vou tentar editar para deixar ele do lado do texto, ou aqui, mas eu vou tentar para tentar aparecer. No último vídeo eu tentei fazer a edição, mas a edição pegou apenas 17 segundos de vídeo. Aí não dava muito certo, né?
Vocês não podem perder esse talento único de estar falando aqui com vocês. Meu Deus, até parece. Indo lá, São Paulo e Grêmio, dupla casa do São Paulo. Bahia e Fortaleza, dupla fora do Fortaleza. Cuiabá e Goiás, dupla casa do Cuiabá. Flamengo e Vasco, dupla casa do Flamengo. Botafogo e Atlético Paranaense, dupla casa do Botafogo. Corinthians e América Mineiro, dupla casa do Corinthians. Red Bull Bragantino e Fluminense, dupla casa do Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro e Cruzeiro, dupla casa do Atlético Mineiro. Internacional e Santos, dupla casa do Internacional. Coritiba e Palmeiras, dupla fora do Palmeiras. E lembrando, como favoritos, times favoritos, eu coloco o Corinthians, eu coloco o Bragantino e eu coloco o Atlético Mineiro. Tá certo? Vamos fazer um negocinho mais interessante, vamos colocar esses 3 favoritos como pontuação dupla, para a gente contar a partir da próxima tabela. Então temos 3 favoritos que contam pontuação dupla. Se eu acertar a vitória, marca 2. Se eu errar, marca 2 no erro. E se der empate, não marca para ninguém. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês novamente na reação da 28ª rodada, que tem que ser mais corrido, porque, querendo ou não, no meio de semana já temos rodada de novo. Porque eu ainda tenho a dúvida se na final da semana próxima a 30ª rodada cairá. A 30ª rodada está marcada para coisa. Então é isso. Vamos só marcar próxima rodada mais importante. Eu vejo vocês na reação da 28ª rodada, provavelmente sendo gravada na segunda ou terça-feira, tá certo? Valeu, pessoal. Até mais. Boa sorte e que venham os Greens. Valeu!